Olá, meus irmãos, eu espero que vocês estejam bem, gozando de perfeita paz, apesar desse momento difícil pelo qual nós estamos passando, mas sem perdermos de vista de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que certamente há um propósito puro, santo, justo e bom em tudo que Deus faz. Então, apesar de estarmos sendo privados de tantas coisas boas nesses dias, certamente Deus está no controle de tudo e tem um propósito muito especial para a vida da sua igreja. Portanto, descanse no Senhor nesse tempo e seja grato, porque nós temos outras oportunidades, como por exemplo esta, de podermos compartilhar por meio das mídias sociais, na internet, as bênçãos do Senhor uns com os outros. E o texto que me foi pedido para compartilhar com vocês foi o texto que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, e que na Nova Versão Internacional diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Meus irmãos, esta foi a quarta expressão utilizada por Jesus Cristo na cruz. Foi, sem dúvida alguma, uma expressão que definia o real sofrimento de Jesus Cristo naquele momento. Embora a Bíblia destaque, e a gente inclusive veja filmes que destacam o sofrimento físico de Jesus Cristo, e de fato foi um sofrimento bastante cruel, o sofrimento mais significativo, e que é o que esse versículo aponta, é o sofrimento espiritual de Jesus Cristo. Isso porque as Escrituras mostram que o nosso Deus, que é santo, puro, justo, ele sempre rejeita a iniquidade, ele sempre rejeita o pecado, ele sempre afasta de si aqueles que são pecadores e que não se arrependem. A gente vê isso, por exemplo, com muita clareza na história do povo de Israel, no povo de Judá, quando, por exemplo, Jeremias, escrevendo lá no capítulo 7, versículos 29 e 30, você pode ler depois, o profeta diz que o Senhor rejeitou o povo de Judá, e a razão pela qual o Senhor rejeitou o povo de Judá é porque o povo procedeu mal, fez o que era mal perante o Senhor. E nós temos outros exemplos, vários, na história do povo de Israel, quando o povo, então, teimoso e desobediente a Deus, se afastava dos estatutos, dos preceitos, dos princípios declarados do Senhor, e por essa razão Deus punia o povo, Deus castigava o povo, e Deus se afastava do povo. Muitas vezes as orações não eram ouvidas, os clamores não eram respondidos, porque a Bíblia claramente diz que o pecado cria um abismo intransponível entre nós e Deus. Esse abismo só pode ser preenchido exatamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 23, também há a informação de que aqueles que praticam a iniquidade, eles recebem de Jesus Cristo a sentença: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Então, o que está sendo mostrado aqui nesse versículo de Mateus 27, 46, é que pelo fato de Jesus Cristo ter recebido sobre si todo o peso do pecado, do nosso pecado, naquele momento específico, o Senhor se afastou do seu Filho. É claro que nós precisamos ser muito cuidadosos aqui, porque não significa dizer que Cristo estava de fato abandonado pelo Pai. É óbvio que, por exemplo, Deus estava feliz com o seu Filho porque ele havia cumprido a sua missão e havia sido, inclusive, obediente de ter ido à cruz e de ter estado ali naquele momento e cumprido a missão para a qual ele foi chamado. Mas aqui há uma referência ao afastamento do amor, do favor, daquela graça presente do nosso Deus na vida da pessoa por causa do pecado. O pecado causa esse afastamento. E muitas vezes, queridos, nós deixamos de receber as bênçãos, os favores do nosso Deus, porque os pecados exatamente nos afastam dele. Todas as vezes que nós somos desobedientes, Deus se afasta de nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, que esta, inclusive, é uma consequência real de todos aqueles que, praticando iniquidade, eles rejeitam Deus. E Paulo
coloca uma lista de práticas horríveis de pessoas que, desconhecendo o Senhor, o governo do Senhor nas suas vidas, rejeitando a instrução do Senhor, eles passam então a praticar todo tipo de perversidades, de maldades, de pecados, de iniquidades. Então o pecado ele cria esse afastamento. E não que Jesus Cristo tenha pecado, é óbvio que o texto não está mencionando isso e nós sabemos extensamente pelas Escrituras que Jesus Cristo não pecou. Mas pelo fato de ele assumir em si os nossos pecados, como foi antecipado pelo profeta Isaías, ele carregou sobre si as nossas dores, ele carregou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, pelo fato de ele tomar sobre si os nossos pecados, ele então assumiu essa condição de se afastar em razão desses pecados do Senhor, do seu Pai. Então esse certamente foi um dos momentos mais dolorosos para o nosso Senhor Jesus Cristo. O momento em que o Pai se afastou dele por conta dos pecados que ele havia assumido do seu povo. Mas por outro lado, queridos irmãos, isso mostra também uma consequência muito prática nas nossas vidas. Foi exatamente pelo fato de o Pai ter se afastado de Jesus Cristo naquele momento da cruz, de Jesus Cristo ter sentido esse afastamento, de o Pai o ter rejeitado, é que hoje nós podemos ser aceitos, sermos acolhidos. Então, se as palavras de Jesus na cruz, naquele momento, foram Deus meu, por que me abandonaste? As nossas palavras hoje são Deus meu, por que nos acolheste? Por que nos acolheste? Esse é o sentido desta mensagem. O Jesus que foi rejeitado por conta dos pecados que ele assumiu do seu povo, é o Jesus que agora conduz esse mesmo povo à presença do Pai. Então nós somos levados a Deus por causa desta rejeição que o próprio Jesus Cristo sofreu, a rejeição que eu e vocês deveríamos ter sofrido. A cruz era para mim e para você. A cruz era para nós. Nós é que pecamos. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que nos tornamos, de fato, culpáveis desta penalidade. O nosso pecado é que criou esse abismo absurdo entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo foi aquele que nos conduziu novamente, nos ligou novamente ao Pai. E para fazer isso, ele precisou então sentir-se afastado, distante e abandonado pelo Pai, naquele momento em que ele assumiu sobre si todos os nossos pecados e carregou todas as nossas dores. Portanto, creia que de fato esta palavra de Jesus Cristo, ela trouxe uma implicação profunda para mim e para você. Se Jesus Cristo naquele momento, carregando sobre si os nossos pecados, sentiu-se afastado do Senhor, nós hoje podemos nos sentir acolhidos, abraçados, amados por Deus, pelo Pai, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que Ele mesmo nos abençoe, que Ele nos faça pensar nesse momento sublime de sua morte e de sua ressurreição, como de fato a vitória de todos aqueles que amam a Jesus Cristo, que amam o Senhor e que estão dispostos a viver uma vida de santidade, de pureza, de gratidão, amando o Senhor sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Amém.